um sobrenome que aparece em ruas, cooperativas e registros históricos espalhados pelo estado de São Paulo. E a maioria das pessoas passa por ele sem perceber que por trás daquelas sílabas existe uma história de coragem, sacrifício e uma travessia de 52 dias no oceano que mudou para sempre o sabor da comida brasileira. Esse sobrenome não nasceu no Brasil. Ele atravessou o Pacífico em um navio de guerra adaptado às pressas, escondido dentro de malas surradas, costurado nas roupas de trabalho de famílias inteiras que jamais imaginaram o que encontrariam do outro lado do mundo. E hoje, mais de 100 anos depois, ele ainda está aqui, plantado nas lavouras de Cotia, gravado na madeira do Casarão do Chá em Mogi das Cruzes, vivendo nos bairros da Grande São Paulo. Neste episódio, vamos descobrir 10 sobrenomes japoneses que deixaram marcas profundas e permanentes em São Paulo e no Brasil. Não são apenas nomes. São capítulos inteiros de uma história que começa com um acordo secreto entre dois governos, passa por campos de arroz e plantações de chá, atravessa os horrores da Segunda Guerra Mundial e chega até a mesa do jantar de qualquer brasileiro que já comeu batata, morango, caqui ou pepino. Se você está assistindo pela televisão, peça a alguém próximo para se inscrever no canal pelo celular ou computador. Essa simples ação ajuda muito o canal a crescer e a levar essas histórias para mais pessoas. E se essa curiosidade fez você pensar em alguém, compartilhe. São histórias que merecem ser conhecidas. Imagine a cena. É o ano de 1908 e um jovem chama-se Tanaka. Em japonês, esse nome é formado por 2 ideogramas: campo de arroz e centro. Tanaka significa aquele que vive no meio do arrozal. Era um sobrenome de camponeses, de pessoas com as mãos calejadas e o calendário marcado pelos ciclos das plantações. E foi exatamente esse Tanaka quem embarcou no Kasato Maru em 28 de abril de 1908, no porto de Kobe, sem saber o que encontraria depois de 52 dias de navegação. O acordo que tornou aquela viagem possível havia sido assinado em novembro de 1907, em São Paulo. De um lado, Ryo Mizuno, presidente da Companhia Imperial de Imigração do Japão, considerado o pai da imigração japonesa no Brasil. Do outro, Carlos Arruda Botelho, secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. O combinado era a chegada de 3.000 imigrantes em 3 anos. Os fazendeiros paulistas precisavam de braços para os cafezais. A Itália havia proibido a imigração subsidiada de seus cidadãos para São Paulo. E o Japão saía devastado da guerra russo-japonesa, com um excedente populacional que o governo não conseguia sustentar. O Kasato Maru aportou em Santos no dia 18 de junho de 1908, às 9h30 da manhã, no cais número 14, hoje o armazém 16 do porto. Dentro vinham 781 pessoas, 165 famílias de agricultores e mais 48 indivíduos. Entre eles, certamente, havia Tanakas, havia Suzukis, Yamamotos, Nakamuras, Watanabes. Homens e mulheres que traziam nos próprios nomes toda a geografia do Japão que deixavam para trás. A história quase não teria acontecido. Em 1897, uma primeira leva de japoneses estava prestes a embarcar quando uma crise no preço do café afundou o acordo na véspera da partida. O Japão esperou mais 10 anos. E quando o navio finalmente saiu, nem a viagem foi tranquila. A bordo, um marinheiro tentou matar o próprio Ryo Mizuno com uma faca. Foi contido pelo seu superior Seizo Yokoyama, que acabou ferido e morreu logo após o desembarque. A imigração japonesa ao Brasil começou literalmente com sangue. E as maiores dificuldades ainda estavam por vir. Existe um sobrenome que carrega dentro de si a imagem de um sino pendurado em uma árvore. Suzuki é formado por Suzu, sino ou Gizu, e Ki, árvore. A teoria mais difundida sobre sua origem vem da região sagrada de Kumano, na prefeitura de Wakayama. Havia o ritual de plantar um galho coberto de palha de arroz em uma pilha após a colheita, rezando pela safra seguinte. Esse galho, que balançava ao vento e tilintava como um sino, teria dado origem ao sobrenome.
Árvore de sinos. Uma metáfora de fertilidade que atravessou séculos e oceanos. Os Suzukis que chegaram ao Brasil carregavam essa herança agrícola nas mãos. Mas as promessas feitas do outro lado do mundo não correspondiam ao que encontravam nas fazendas. Do salário, eram descontadas as parcelas da dívida da viagem, os gastos com alimentação, com remédios, quase sempre comprados na própria fazenda a preços controlados pelo fazendeiro. Boa parte dos imigrantes saía antes do contrato terminar. E então precisavam reinventar. A maioria voltou ao que conhecia: a terra, em pequenas propriedades, em colônias formadas por famílias japonesas em municípios como Cotia, Mogi das Cruzes, Suzano, Ibiúna, Piedade e Registro. Surgiam assim os cinturões verdes ao redor de São Paulo e Campinas, responsáveis por abastecer com verduras e legumes frescos uma cidade que crescia sem parar. Os japoneses foram pioneiros no uso de adubação química em escala, no controle sistemático de pragas, na seleção de sementes e no cultivo em estufas. Técnicas que no Japão eram necessidade, pois o país era pequeno demais para desperdiçar qualquer palmo de terra. Há um detalhe curioso sobre o sobrenome Suzuki que poucos brasileiros imaginam. Quando alguém vê esse nome num letreiro, pensa primeiro em motocicletas. A Suzuki Motor Corporation, fundada em 1909 por Michio Suzuki, se tornaria uma das maiores montadoras do mundo. Assim, o sobrenome dos imigrantes que chegaram descalços ao Porto de Santos voltaria ao Brasil décadas depois estampado em veículos de escala industrial. A árvore de sinos encontrou um jeito inesperado de soar no mundo. Existe um sobrenome japonês que significa literalmente ponte alta. Takahashi é formado por taka, alto, e hashi, ponte. Uma imagem de travessia, de passagem entre dois mundos. Difícil imaginar um símbolo mais adequado para quem deixou o Japão para viver no Brasil. A história do cooperativismo japonês em São Paulo começa com uma humilhação e uma batata. Os japoneses que se instalaram em Cotia, na periferia da capital, cultivavam batata inglesa. O produto saía bem das lavouras, mas chegava miserável ao consumidor. Sem armazém para guardar, sem transporte organizado, os produtores vendiam para atravessadores que pagavam o que queriam, quando queriam. Um jovem chamado Kenkichi Shimomoto, de apenas 28 anos, havia viajado ao Japão temporariamente e observado na província de Kochi, sua terra natal, como as cooperativas funcionavam. Voltou ao Brasil determinado a mudar o sistema. Em 11 de dezembro de 1927, em Cotia, foi fundada a Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada dos Produtores de Batata. Era o embrião do que viria a ser a Cooperativa Agrícola de Cotia, uma das maiores do Brasil. O Largo da Batata, em Pinheiros, hoje um dos pontos de encontro mais movimentados de São Paulo, ganhou esse nome precisamente porque era onde os produtores de Cotia chegavam com seus carregamentos para vender na cidade. Por trás desse nome de bairro, há décadas de suor japonês. O Watanabe vem de dois ideogramas que formam uma imagem nítida. Atravessar pela beira. O ideograma Wata significa cruzar. Ibi significa margem. Historicamente, era um sobrenome de famílias que viviam próximas a rios, dedicadas à pesca e ao comércio fluvial. Pessoas acostumadas a viver na fronteira entre dois mundos, sempre prontas para a travessia. Na cidade de São Paulo, o sobrenome Watanabe aparece nos registros históricos da liberdade já nas primeiras décadas do século XX, em anúncios de jornal dos anos 1920, em listas de comerciantes da rua Conselheiro Furtado. Mas a história da comunidade japonesa na capital começa em outro endereço. Os primeiros japoneses a chegar à capital, depois de encerrados os contratos nas fazendas, procuravam quartos baratos. Descobriram que os sobrados da rua Conde de Sarzedas, em uma ladeira íngreme próxima ao centro, tinham porões com aluguéis irrisórios. Nesses subsolos úmidos, famílias inteiras se instalavam. Por volta de 1912, aquela rua já era chamada de a Rua dos Japoneses. Em 1920, cerca de 300 Nikkeis viviam ali.
Em 1932, o número de japoneses na cidade havia chegado a 2.000 e pelo menos 600 moravam na Conde de Sarzedas. Nesses porões, nasceram os primeiros negócios da comunidade. Uma hospedaria, um empório, uma casa que fabricava tofu, outra que produzia manju, o doce japonês. Os Watanabes e seus vizinhos de sobrenome construíam, de porão em porão, os alicerces do bairro que viria a ser reconhecido como o mais japonês fora do próprio Japão. Há um momento na história da comunidade japonesa em São Paulo que é quase impossível de imaginar. Era a noite de 2 de fevereiro de 1942. Agentes do DOPS bateram nas portas dos japoneses da Rua Conde de Sarzedas e da Rua dos Estudantes. Sem ordem judicial, avisaram que os moradores teriam 12 horas para deixar o bairro. Em setembro, os policiais voltaram com prazo ainda mais curto: 10 dias para abandonar a liberdade. O Brasil havia entrado na Segunda Guerra ao lado dos aliados. Alemanha, Itália e Japão eram os inimigos. Os imigrantes japoneses passaram a ser tratados como suspeitos. Propriedades foram confiscadas, rádios foram apreendidos, escolas em japonês foram fechadas. O sobrenome Yamamoto, formado por Yama, montanha, e Moto, base, que significa pé da montanha, passou a despertar desconfiança nos cartórios, nas repartições, nas filas de mercado. Com os rádios confiscados e as comunicações cortadas, muitos imigrantes ficaram meses sem saber o que acontecia no Japão. Uma organização ultranacionalista chamada Shindo Henmei, fundada em Marília, no interior de São Paulo, circulava um jornal clandestino com notícias falsas afirmando que o Japão estava vencendo a guerra. Quando o Japão se rendeu em setembro de 1945, o grupo recusou aceitar a realidade e passou a perseguir os próprios compatriotas que admitiam a derrota, chamando-os de corações sujos. Entre 1946 e 1947, pelo menos 23 imigrantes japoneses foram mortos pela organização no interior paulista e 147 pessoas foram feridas. Era uma tragédia dentro de uma tragédia. Uma comunidade que havia sobrevivido à xenofobia, ao confisco e à guerra, destruindo a si mesma por causa de notícias falsas. O DELPS investigou mais de 31.000 nipo-brasileiros. O exército interveio. Mais de 800 pessoas foram presas. A verdade prevaleceu, e o presidente Juscelino Kubitschek assinou um decreto libertando os últimos presos. O sobrenome Yamamoto sobreviveu. E o que veio depois foi uma reconstrução silenciosa, feita de trabalho e de tempo. Nakamura é um sobrenome que fascina pela geometria. Naka significa meio, centro. Mura significa aldeia. Nakamura é aquele que vive no centro da aldeia. A origem remonta ao período Yayoi, quando o cultivo de arroz foi introduzido no Japão há mais de 2.000 anos, e as famílias que habitavam o centro das aldeias receberam esse nome como uma espécie de endereço eterno. No Brasil, os Nakamuras foram parte de uma expansão que ultrapassou São Paulo. No Vale do Ribeira, no litoral sul paulista, japoneses criaram colônias que o IPAM reconheceu como patrimônio cultural brasileiro. O município de Registro, com suas colinas protegidas das cheias, tornou-se o maior polo de chá do Brasil. A paisagem local foi transformada. Onde havia Mata Atlântica, surgiram as fileiras simétricas dos chazeiros. Uma imagem que existe até hoje. A dívida da mesa brasileira para com os imigrantes japoneses é enorme e raramente citada. Foram eles que introduziram ou popularizaram no Brasil o morango, o caqui, a néspera, a maçã fuji, a mexerica poncã, o pepino, a acelga, o rabanete, o broto de bambu, os cogumelos e o chá verde. Antes da chegada dos japoneses, a batata inglesa era importada da Holanda. A soja, hoje o principal produto de exportação do Brasil, se expandiu pelo Cerrado graças ao programa conjunto entre os governos brasileiro e japonês nos anos 1970. Cada prato que qualquer brasileiro come, em qualquer cidade do país, tem alguma coisa que passou pelas mãos de uma família japonesa em algum momento do século passado. O sobrenome Kobayashi
é formado por ko, pequeno, e bayashi, bosque, bosque pequeno. Uma imagem delicada para um sobrenome que chegou ao Brasil com trabalhadores que estavam longe de ser delicados na determinação. Em 1934, a Constituição brasileira limitou a entrada de imigrantes a 2% do total de cada grupo étnico já residente. Na prática, isso atingia diretamente os japoneses, cuja presença era vista com desconfiança por setores do governo, que acreditavam que essa população não se integraria ao Brasil. O debate no Congresso foi explicitamente racializado. E ainda assim, os japoneses ficaram. E construíram. A educação foi uma das primeiras obsessões da comunidade. Em 1914, a primeira escola para filhos de imigrantes japoneses foi fundada em São Paulo, com 3 ou 4 alunos. Ao final da década de 1930, o Brasil tinha aproximadamente 400 escolas japonesas. Uma rede construída em menos de 30 anos, em um país que não era o seu, para garantir que as gerações seguintes tivessem mais do que seus pais tiveram. Em 1948, Yuki Shigetamura foi eleito vereador em São Paulo, tornando-se o primeiro Nikkei a ocupar um cargo eletivo em uma capital brasileira. O bosque pequeno havia crescido. Kimura combina ki, árvore, e mura, vila. Vila das Árvores. Mas a história dos Kimuras em São Paulo tem um endereço concreto. A Estrada do Nagão, quilômetro 3, no Cocoera, em Mogi das Cruzes, onde fica o Casarão do Chá. O casarão foi construído em 1942 pelo arquiteto carpinteiro Kazuo Hanaoka, que havia chegado ao Brasil em 1929 para trabalhar nas terras da Sociedade Katakura, empresa japonesa que havia adquirido 139 alqueires na região desde 1924 para cultivar frutas, hortaliças e chá. Hanaoka aplicou integralmente as técnicas tradicionais de construção japonesa. Nenhum prego, nenhum parafuso. A estrutura inteira se mantém por encaixes de madeira. Uma técnica desenvolvida ao longo de séculos porque a madeira encaixada absorve o tremor dos terremotos sem quebrar. Em cada encaixe, há um ideograma japonês. O telhado segue o estilo irimoya, côncavo e curvo como nos templos orientais, vencendo vãos de até 8,20 metros. A fábrica de chá Tóquio funcionou ali por mais de 2 décadas, exportando chá preto para vários países. Com as dificuldades do mercado, encerrou em 1968 e o casarão foi abandonado. Em 1982, a comunidade nipo-brasileira de Mogi das Cruzes protocolou um pedido e o Conde Paate tombou o edifício. Em 1986, o IFAM fez o mesmo. Restaurado e reaberto em 2014, o Casarão do Chá é hoje patrimônio cultural nacional. O único bem da imigração japonesa com esse reconhecimento. E todo domingo se transforma em feira de cultura, artesanato e gastronomia. Uma construção que deveria ter desaparecido, mas que sobreviveu pela teimosia de uma comunidade que se recusou a deixar sua história morrer. Ito, ou simplesmente Ito, na pronúncia aportuguesada, tem origem ligada à cidade de Ise, na prefeitura de Mi, onde fica um dos santuários shintoístas mais sagrados do Japão. O ideograma I deriva de Ise, e o To representa a flor de glicínia, símbolo do poderoso clã Fujiwara. Ito carrega, portanto, uma memória aristocrática. Mesmo que as famílias que trouxeram esse nome ao Brasil fossem de trabalhadores rurais que partiam de tudo o que conheciam. Os Itos que chegaram ao Brasil enfrentaram a dura realidade de um contrato que prometia prosperidade e entregava endividamento. Mas o que salvou muitas dessas famílias foi a capacidade de inovar a partir do que sabiam. Foram os japoneses os pioneiros na separação de aves por sexo nas criações, técnica que inexistia no Brasil e transformou a avicultura do país. Introduziram a fabricação de suco congelado de frutas. Trouxeram o uso de micro-organismos para o tratamento do solo e o combate a pragas, o que hoje chamaríamos de agricultura sustentável. O frango, o ovo, a batata, a soja, a semente selecionada. A mesa do brasileiro tem uma dívida enorme com imigrantes cujos sobrenomes raramente aparecem nos livros didáticos.
O sobrenome Yamada combina Yama, montanha, e Da, variante de Ta, arrozal. O arrozal, da montanha. Uma imagem das encostas cultivadas do interior japonês, onde famílias passavam as vidas entre o cume e o vale. No Brasil, os Yamadas foram parte de uma segunda onda que chegou especialmente entre 1917 e 1940. Mais de 164 mil pessoas nesse período, com 75% indo para São Paulo. Essa geração já não se limitava aos cafezais. Buscava morango, chá, arroz, hortaliças. E gradualmente, movia-se em direção às cidades. Os produtores de morango que se instalaram em Mogi das Cruzes e Suzano enfrentavam o mesmo problema dos produtores de batata em Cotia. Chegavam ao mercado sem poder de negociação. A resposta foi, mais uma vez, o cooperativismo. Mogi das Cruzes tornou-se a cidade com maior presença japonesa do Alto Tietê. E essa comunidade construiu associações, cooperativas, escolas e clubes que formaram um tecido social extremamente coeso. Até hoje, Mogi das Cruzes, Suzano e Arujá concentram a maioria dos japoneses e descendentes da região. Uma herança viva que não precisa de museu para ser sentida. O 10º sobrenome é Saito. Em japonês, Sai pode ser lido como puro ou afetuoso. Ito é novamente o ideograma da glicínia. Alguns genealogistas apontam conexão entre o sobrenome Saito e ramificações do clã Fujiwara, que foi por séculos o mais influente na política japonesa. Mas na viagem de Kobe a Santos, o sobrenome Saito não representava a aristocracia. Representava a mesma coisa que todos os outros nomes japoneses naquele navio. A esperança de que o Brasil fosse um começo e não um fim. O que os imigrantes japoneses e seus descendentes construíram em São Paulo ao longo do século XX é difícil de quantificar. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores do Japão, existem cerca de 2,7 milhões de descendentes e japoneses vivendo no Brasil, a maior comunidade nipônica fora do arquipélago. São Paulo concentra a maior parte. O Festival do Japão, realizado anualmente na capital paulista, é considerado o maior evento de cultura japonesa fora do Japão, atraindo centenas de milhares de visitantes de todas as origens. Mas os números não contam tudo. O que os Saitos e os Tanakas e os Suzukis deixaram no Brasil é mais difícil de medir do que uma estatística. Eles deixaram um modelo de organização comunitária que influenciou o cooperativismo brasileiro até hoje. Deixaram técnicas agrícolas que mudaram permanentemente o que o Brasil planta e exporta. Deixaram uma estética, a arquitetura, a culinária, as artes marciais, a cerimônia do chá, que passou a fazer parte da cultura brasileira de forma tão natural que às vezes esquecemos que ela veio de outro continente. A jornada não termina. Ela continua nos campos de soja do Cerrado, que existem graças a um acordo entre dois países que começou num navio chamado Kassato Maru. Ela continua no Casarão do Chá em Mogi das Cruzes, construído sem um único prego, de pé depois de mais de 80 anos. Ela continua no Largo da Batata, em Pinheiros, que carrega no nome a memória de caminhões de Cotia que chegavam toda manhã para alimentar uma cidade que crescia. E ela continua nos sobrenomes, em cada Tanaka que assina um documento, em cada Suzuki que atende a uma chamada, em cada Nakamura, Watanabe, Yamamoto, Ito, Kobayashi, Kimura, Yamada, Saito que acorda pela manhã em algum canto do estado de São Paulo, muitos deles sem parar para pensar que os ideogramas gravados no próprio nome contam a história de 52 dias no oceano, de porões escuros na rua Conde de Sarzedas, de batatas que precisavam de um armazém, de um casarão construído sem pregos, de uma guerra que chegou até aqui, de uma reconstrução que nunca termina. O Brasil tem muitos sobrenomes, mas poucos carregam tanta história em tão poucas sílabas.